E aí, enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, já que é para manter em alto nível, ou só que não, os resultados do domingo deixam a briga contra o rebaixamento ainda mais tensa, né, Yuri Queiroga? O Fortaleza derrota o Atlético Mineiro por 1-0, chega à terceira vitória consecutiva e segue vivo na briga para se manter na Série A do Brasileirão. O gol de Tomás Pochettino leva o Leão do PC aos 40 pontos e ainda que continue em 18º, a equipe agora está a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. O Santos é o primeiro time fora do Z4 e tem os mesmos 41 pontos do Internacional, que vem logo atrás. Vitória com 42 e Ceará com 43 também lutam contra o descenso. Atlético Mineiro, Bragantino e Vasco com 45 pontos têm chances mais remotas de queda. Neste domingo, o Corinthians empatou com o Botafogo por 2-2 e com o resultado, o Glorioso ultrapassou o Fluminense, voltando à zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. A penúltima rodada do Brasileirão começa amanhã com Vasco e Mirassol e Grêmio e Fluminense. Ô Bruno Camarão, dizem que nos jogos agora do Inter, o novo sucesso é nós vai descer. Vai descer, descer. Agora tá só se canta essa música no estádio. Pois é. E aí mais um empurrãozinho nesse fim de semana também, né? Conta pra gente. Não era pra descer o nível, né? Acho que o Abel entendeu errado a música. Entendeu errado. Porque em meio à disputa da final da Libertadores da América no sábado, o Internacional anunciou a saída do Ramon Dias, aquele técnico que foi do Corinthians no ano passado, enfim, salvou o time do rebaixamento também, já tinha salvado o Vasco e chegou para assumir o Internacional justamente com essa missão. O problema é que na sexta-feira, no dia anterior, ele tomou 5 do Vasco jogando no Rio de Janeiro, e aí a pressão foi tão absurda que a direção colorada resolveu demiti-lo. E aí o diretor de futebol do Internacional, D'Alessandro, histórico jogador, ídolo do Internacional, foi atrás do Abel Braga, treinador também lendário do Clube Colorado, para assumir essa missão. O Abel estava aposentado já. Né? E ele volta à ativa justamente para, nos 2 jogos finais, tentar salvar o Inter do rebaixamento, que no fechamento da rodada entrou na zona da degola. O Inter está na zona de rebaixamento, faltando 2 jogos para o fim da competição. E o Abel Braga, ontem, na entrevista coletiva de apresentação, fez muitos elogios ao trabalho de formiguinha do D'Alessandro, um cara que está percorrendo todos os espaços do clube, resolvendo problemas. Só que o Abel Braga, na figura dele, disse que o D'Alessandro concorda com ele em relação a um tema e que isso não poderia acontecer. Ele vai explicar exatamente o que é. Fiz uma brincadeira, no fundo ele deu esporro em todo mundo. Eu falei, eu não quero uma porra do meu time tirando camisa rosa para time de viado. E ele já falou, não falei que eu não tinha que tirar essa camisa aí, aquele negócio. Então vocês veem como ele... Esse cara não para, cara. Esse cara tem que ser ídolo, ele não para. Isso não foi inteligência artificial, foi o Abel Braga falando mesmo numa entrevista coletiva em 2025, né, representando o Internacional. Não seria de jeito nenhum, né? Certamente não. Falando essa fala absolutamente homofóbica, relacionando a cor rosa e a condição sexual, enfim, da sexualidade de alguém, como se fosse algo menor. Assim, a frase, ela depõe contra ela mesma, né? Então, o Internacional escolheu a figura do Abel Braga para conduzir o futebol nessa reta final. E ele deu essa declaração, vou usar de eufemismo, completamente infeliz. Depois ele veio às redes sociais fazer exatamente uma retratação. O Internacional não se pronunciou depois dessa fala pública, mas o próprio Abel Braga veio a público e fez uma postagem nas redes sociais. O Fábio e eu até conversávamos aqui fora do microfone, minimizando ali, dizendo que o problema, né, na verdade, era ele ter relacionado a cor rosa a algo menor, enfim. A palavra está exatamente aqui, ó. Para quem... Ele disse assim, ó. Você tem aí, Fábio? Tenho aqui. Colorados e coloradas, em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gênero. O que define é caráter. O Internacional precisa ser de paz e muito trabalho. Vamos, Inter. Ele saiu em defesa da cor. É isso. Ele foi injusto com a cor rosa. Meu ao relacionar Deus. a cor rosa a algo tão negativo. Uma questão de caráter. Foi isso que ele fez. Foi. Ele dobrou a aposta. Ele piorou. Né? Sim, ele dobrou a aposta. O que já era ruim, né? É. Basicamente, o que ele disse, ele foi injusto com a cor rosa.
Primeiro que não é uma questão de gênero, né? Gênero é algo diferente. Segundo que não é caráter que define gênero. Terceiro, é tudo tão errado, Ele né? não entendeu nada, que fica gente. até difícil comentar. Foi esquisito, assim, no momento em que a frase sai nessa entrevista coletiva, ao menos isso, né? A reação ali deu pra sentir que o ar pesou completamente. Não, teve um choque. Você vê o termômetro também dos próprios jornalistas presentes, né? Muitos colorados, obviamente, se indignaram com isso. E quem minimamente tem um pingo de consciência social, enfim. Mas jornalistas coloradas, presentes, assim, também, ficando absolutamente indignados. O Inter, ele teve o Ramon Dias como comandante, e é um cara de várias declarações machistas nos últimos tempos. E escolheu o Abel Braga, que parece que estava ali, adormecido, numa geladeira dos anos 70, 80, 90, e não acordou para a realidade. O Internacional, na zona do rebaixamento, tem 2 jogos pela frente. Na quarta-feira pega o São Paulo, jogando na Vila Belmiro, e fecha a participação contra o Bragantino. Tá sob risco. É uma luta contra o rebaixamento insana, né? Muita gente se colocou nessa briga, como o próprio Ceará, mas está absolutamente impressionante esse campeonato da parte de baixo. Se lá em cima o Flamengo deve confirmar o título, lá embaixo a situação de fato está muito, muito complicada. Juventude e Sport já foram, restam 2 vagas. Não existe uma torcida organizada gay do Inter, mas existe um movimento chamado Queer Lourado, movimento LGBTQIA+, que promove a inclusão. Grupo colorido, bem-humorado, tem homens e mulheres e crianças que participam ali. Estou procurando alguma manifestação, mas não encontrei. Ou seja, ele vai lá e ataca a própria torcida. É um negócio, voltando ao Abel, né? É um negócio execrável. E é execrável o fato de o Inter não ter se pronunciado. Serei mais uma vez um amigo aqui, tá? O Inter está na zona de rebaixamento e eu vou dar um toque. Vocês acabaram de criar um ambiente bastante desfavorável ao time. Um ambiente mesmo nacional, de antipatia. Aquele desejo de que, porra, depois dessa esse time merece cair. Né? Até porque não se pronunciou sobre uma frase tão deplorável, tão desprezível quanto essa do Abel.